Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos mergulhar de cabeça num tema que eu acho que afeta milhões de trabalhadores brasileiros, a NR15. Para quem não sabe, é a norma que regulamenta tudo sobre insalubridade no trabalho. É isso aí. A NR15. Essa é a nossa, digamos, a nossa bússola quando a gente fala de saúde e segurança do trabalhador. É ela que define, né, o que é um ambiente insalubre, quais são os direitos de quem trabalha nesses ambientes, como garantir um trabalho digno e seguro para todo mundo. E eu vou te confessar, viu, eu sempre achei, para ser sincero, que insalubridade era só, sei lá, mexer com produto químico, essas coisas, mas lendo a NR15 me abriu um mundo, viu? Ruído muito alto, calor infernal, até lidar com vírus e bactérias, dependendo do caso, é considerado insalubre. Exatamente. E é aí que a gente vê a importância da NR15, né? Porque ela define direitinho, sem margem para dúvida, o que é um agente nocivo, pode ser químico, físico ou biológico, e o mais importante, ela define os limites, né? Até quanto o trabalhador pode ser exposto. Então, tipo um limite de tolerância para cada agente nocivo. Mas e como saber se a empresa está dentro desses limites? Se o ambiente é realmente insalubre? É aí que entra o famoso laudo técnico. Esse documento só pode ser feito por um profissional especializado, como um engenheiro ou médico do trabalho. Ele vai até o local de trabalho, mede a intensidade desses agentes nocivos, vê por quanto tempo o trabalhador fica exposto e aí sim, com base na NR15, ele define se a atividade é insalubre ou não e qual o grau de insalubridade. Então, esse laudo é como se fosse um atestado de insalubridade. E o que acontece se ele apontar que o ambiente é realmente insalubre? É exatamente isso. O laudo é a garantia, a prova que o trabalhador precisa para garantir seus direitos. E um desses direitos é o adicional de insalubridade, que nada mais é que um valor a mais no salário, né, para compensar os riscos que ele enfrenta no dia a dia. Entendi. E esse adicional lhe varia muito. Varia sim, ele pode ser de 10%, 20% ou até 40% do salário mínimo, dependendo do grau de insalubridade. Mínimo, médio ou máximo. Caramba, 40%, é bastante coisa. Mas, e se a empresa, depois de levar esse puxão de orelha do laudo, resolver investir em segurança e minar a insalubridade? O adicional continua. Olha, essa é a beleza da NR15. Ela incentiva as empresas a darem o melhor para os seus trabalhadores. Se a empresa eliminar o risco completamente, aí sim o adicional pode ser cessado. Entendi. Faz sentido. Mas e como a empresa prova que eliminou o risco? Aí que tá. Não basta ela simplesmente achar que resolveu o problema. É preciso um novo laudo técnico com uma nova perícia para confirmar que o ambiente agora está seguro e que o trabalhador não está mais exposto àquele risco. Faz todo sentido. Assim, é justo com o trabalhador e evita que as empresas enrolem para não pagar o adicional. Exatamente. A prioridade, como a gente sempre fala, é a saúde e a segurança do trabalhador. E a NE15 é bem clara nesse ponto. E por falar em ser clara, você mencionou que a NR15 define tudo nos mínimos detalhes, não é? Mas como ela consegue ser tão completa a ponto de cobrir todos os tipos de trabalho e riscos que existem por aí? Boa pergunta. É aí que entram os famosos anexos da R15. Eles são como se fossem capítulos específicos que detalham cada agente nocivo, os limites de tolerância para cada um, como medir esses agentes, os procedimentos para avaliar a insalubridade nas mais diversas situações. Pera aí, então cada tipo de risco tem um guia próprio dentro da NR15. Isso mesmo. E esses guias são a chave para a gente entender como a NR15 se aplica na prática. Por exemplo, o anexo sobre ruído vai dizer qual o limite de decibéis que o trabalhador pode ser exposto por um determinado tempo, enquanto o anexo sobre trabalho em altura vai determinar quais os equipamentos de segurança são obrigatórios, os procedimentos para evitar acidentes e por aí vai. Nossa, que interessante. Tô vendo que a coisa é mais complexa do que eu imaginava. Realmente, a NR15 é um universo à parte. E quem está acompanhando a gente aqui no Deep Dive, preparem-se, porque nos próximos episódios a gente vai mergulhar de cabeça nesses anexos, desvendando todos os detalhes e explicando tudo de forma clara e acessível. É um universo, é um mundo dentro da legislação, né? E cada anexo desse é importante porque, lembra que a gente falou? A NR15, ela define direitinho qual o limite que o trabalhador pode ser exposto. Sim, o limite de tolerância, né? Lembra que eu te falei que para mim insalubridade era só coisa de produto químico? Pois é, quando eu vi o anexo sobre o ruído, fiquei de boca aberta. Nunca imaginei que o bagulho pudesse ser tão prejudicial para a saúde. A gente às vezes não se dá conta, né? Mas a exposição prolongada a ruídos acima do limite faz mal demais. Pode dar desde estresse, problema de audição, até doença cardíaca, coisa séria. A NR15 está aí para mostrar que não é brincadeira. E esse limite de tolerância que você falou é o que exatamente? É a intensidade máxima, né, que o trabalhador pode ser exposto sem que aquilo cause nenhum dano para a saúde dele, considerando o tempo que ele fica exposto. E claro, esses limites mudam de um agente nocivo para outro. Nem tudo é igual, né? Entendi. Então, no caso do ruído, por exemplo, a NR15 vai dizer quantos decibéis o trabalhador pode aguentar por um determinado tempo, certo?
sair. E não para por aí, não. A norma, ela vai além de definir os limites, ela também dá um monte de orientação, ela funciona como um guia prático, sabe? Tipo um manual de instruções para a empresa. Exatamente. Não. Ela ensina a identificar os riscos, como controlar esses riscos. No caso do ruído, por exemplo, ela ensina como medir o nível de ruído do ambiente, quais os equipamentos de proteção individual, os EPIs que os trabalhadores devem usar e até como implementar um programa de conservação auditiva. Nossa, que completo. Mas, mesmo com todas essas medidas, não é possível eliminar o risco completamente. Aí entra o adicional de insalubridade, como a gente falou, mas é importante lembrar, o adicional não é a solução definitiva. É tipo um curativo, enquanto a solução de verdade não chega. Perfeito. A ideia é que a empresa sempre busque eliminar ou reduzir o risco ao máximo. A prioridade é sempre a saúde e a segurança do trabalhador. Nunca esqueça disso. E como a empresa pode ter certeza de que está fazendo tudo certo para proteger seus trabalhadores? Às vezes o risco está num detalhe que ninguém percebeu, né? Pois é, e é por isso que a gente tem a NR15. Ela define um monte de medidas de controle que a empresa precisa adotar. Por exemplo, instalar sistemas de ventilação adequados, isolar fontes de calor ou frio, fornecer os EPIs, sinalizar as áreas de risco. Ufa, quanta coisa. E o mais importante, essas medidas elas precisam ser revistas sempre, para ter certeza que elas continuam sendo eficazes. Faz sentido. Afinal, tudo muda, né? O ambiente de trabalho, as tecnologias, os próprios riscos. É isso aí. A segurança do trabalho é um processo contínuo, não é uma coisa que você faz uma vez e pronto, acabou. É estar sempre atento, sempre se atualizando, sempre buscando o melhor para os trabalhadores. E por falar em garantir a segurança dos trabalhadores, me explica uma coisa que eu não entendi direito. Esses graus de insalubridade. Ah, sim. Como funciona isso? A NR15 ela divide a insalubridade em 3 graus, né? Mínimo, médio e máximo. Certo. E essa classificação, ela leva em conta a intensidade do agente nocivo, por quanto tempo o trabalhador fica exposto a ele e quais os problemas de saúde que esse agente pode causar. Então o grau de insalubridade influencia no valor do adicional. Exatamente. Quanto maior o risco, maior o adicional. Faz sentido. Mas, e se o trabalhador tiver contato com vários agentes nocivos ao mesmo tempo? Com graus de insalubridade diferentes. Boa pergunta. Nesse caso, a NR15 é bem clara. O trabalhador recebe o adicional referente ao grau mais alto. Afinal, a gente não pode brincar com a saúde, né? Ah, claro. Segurança em primeiro lugar. É isso aí. A lei garante que o trabalhador tenha a proteção máxima, considerando sempre o risco mais grave. Perfeito. Mas me diz uma coisa, e se a empresa não concordar com o laudo? Ou se o próprio trabalhador achar que a avaliação não está correta? Tem como recorrer. Tem sim. Aí entram as famosas DETs, as Delegacias Regionais do Trabalho. Tanto a empresa quanto o trabalhador podem entrar com um recurso solicitando uma nova perícia. Ah, entendi. Essa nova perícia pode confirmar o laudo anterior, pode mudar alguma coisa ou até anular o laudo, dependendo do caso. Que bom que existe essa possibilidade. Assim, todo mundo tem a chance de se defender e garantir que a justiça seja feita. Exatamente. A NE15 não é nenhum monstro de 7 cabeças, mas é preciso entender direitinho como ela funciona. O importante é que a gente tenha sempre em mente que ela está aí para proteger o trabalhador. É isso aí. E por falar em proteger o trabalhador, a gente precisa encerrar nosso Deep Dive por aqui. Mas calma, ainda temos muito o que falar sobre a NR15. Nos próximos episódios, a gente vai explorar cada anexo, desvendando todos os detalhes e explicando tudo de forma clara e acessível. Então já sabe, fique ligado e até a próxima.